O relacionamento acabou e, além disso, tem filhos envolvidos na história. Pensão alimentícia, quando e a quem devo pedir? A especialista Uberlane Oliveira fala mais sobre o assunto. Você sabe quando deve pedir pensão alimentícia? Vou mostrar algumas das possibilidades. Aquela que é mais procurada nos escritórios de advocacia, ou então que é mais comumente, que as pessoas sabem mais, é a pensão decorrente dos filhos, menores de idade, por exemplo. É preciso lembrar que a partir do divórcio ou da dissolução da união estável, o genitor que não detiver a guarda da criança ou que não residir com ela, não cessa, por conta da dissolução ou do encerramento do casamento, o seu dever familiar. E um desses deveres é justamente a prestação de alimento. E o que existe muita dúvida, sobre a questão do quanto da prestação de alimentos ou até quando eu devo prestar esse alimento. E as pessoas confundem muito acreditando que essa pensão alimentícia, ela cessa aos 18 anos, mas na verdade não. A pensão alimentícia, a jurisprudência e a doutrina vem indicando que deve cessar a partir dos 24 anos, mas necessariamente exige que aquele genitor que presta os alimentos, ele ingresse com a ação de revisão ou de exoneração de prestação de alimentos, comprovando que o filho não tem mais a necessidade daquela prestação de alimentos. Então, essa é o tipo mais comum, que decorre justamente do poder familiar dos pais para com os filhos menores. Mas a prestação de alimentos no nosso país, a pensão alimentícia, a gente sempre pode pedir quando estamos no estado de necessidade. Ainda falando sobre o poder familiar, se o pai que tem a obrigação de prestar alimentos, porque eu não tenho condições de pagar, eu estou desempregado, mas não é porque o pai ou a mãe esteja desempregado que não vai ser obrigada a pagar os alimentos. Se os pais não puderem pagar, os avós vão ter que pagar, alguém tem que prestar alimento, porque o alimento, para nossa Constituição, ele não pode ser renunciado, porque é alimento, a pessoa necessita daquilo. E existem outros tipos também de pensão alimentícia, que é entre irmãos, entre também a prestação de alimentos dos pais idosos, que os filhos têm que contribuir. Geralmente os idosos que estão em necessidade correm para o LOAS, que é aquele benefício que o governo paga para idoso. Mas antes de ser concedido o LOAS, o governo ou o INSS analisa se aquele idoso tem parentes, filhos, irmãos que podem prestar alimentos, porque antes de ser obrigação do Estado, é o dever da família. Sendo jogados no mercado diversos médicos e muitas vezes sem o preparo de atendimento, que existe muitas demandas médicas que no mundo jurídico elas são consideradas como desnecessárias ou pelo menos que poderiam ser facilmente evitadas por simples comunicação correta. Então, a maioria das demandas judiciais hoje, ou uma grande parte delas,